Meus Vamos ver amigos se dá pra queridos, E aí? Como é que você tá? agora Tô bom. muito mais feliz de ver vocês. Faz apenas 20 anos que a gente não se vê, galera. Nossa, nem Pelo fala. menos isso. Felicíssimo Quanto de vocês tempo? terem aceitado meu convite. Fiquei imensamente grato de vocês poderem participar e a gente ouvir um pouco a história de vida de vocês, meus amigos. Vocês são inspiração para muitos. Se vocês soubessem o tanto de mensagem que eu recebi quando eu falei que vocês dois iam aparecer, choveu curtida no Instagram. A É galera mesmo? toda da faculdade adora vocês. Vocês foram e são inspiração para muitos. Ah, que Obrigado. legal! Obrigado. Que bom! Nós é que estamos aqui honrados de estarmos participando desse ciclo de vídeos muito legais, viu? Muita gente boa aí de lá, pá, que gente boa, que saudade, viu? Ricardão, Lilian, muito obrigado por vocês terem aceitado. Foi fantástico. Essa ideia da live, eu falei antes, vou repetir. Nós, biólogos, temos que mostrar as nossas histórias, porque nós temos que dar valor aos nossos trabalhos, à nossa vida, à nossa profissão tão linda, tão maravilhosa. Então eu já vou começar. Eu gostaria que vocês dois se apresentassem e já começassem contando por que deu na cabeça dos dois de fazer essa maluquice de fazer biologia. Então, meus queridos, quem são vocês? Aí, começa. Oi, gente, uma saudade imensa, né? Nós tivemos uma vivência tão incrível na época que vivíamos em Rio Claro. É uma saudade, um amor imenso, né? Então, bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Lilian Bucardo, né? Eu atualmente sou professora na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, no campus de Jequié. Tem 22 anos, né, que nós estamos aqui como professores. Nossa. E eu desenvolvi minha vida dentro da zoologia, né? E o meu amor pela zoologia é uma coisa de infância. Eu sempre gostei dos animais pequenos, sempre gostei dos invertebrados, né? E aí isso foi crescendo dentro de mim, e aí prestei a biologia, mas prestei por vocação mesmo, por gostar mesmo, né? E aí eu entrei em 1983 na Unesp e tenho muitos amigos queridos. A gente ainda mantém um grupo, né, de WhatsApp, que a gente bate papo, enfim. E aí lá mesmo, né, eu fiz licenciatura, eu fiz bacharelado, depois eu fiz o mestrado na zoologia e sempre trabalhando com diplópoda, né? Que os piolhos de cobra, que aqui na Bahia a gente chama de gongo. Eu até não chamo mais de piolho de cobra porque agora eu assumi o gongo baiano. E aí eu fiz doutorado, né, trabalhando com ecofisiologia. Aí depois eu fiz o pós-doutorado, na verdade era o recém-doutor do CNPq, já trabalhando numa outra temática que era surtos migratórios, né? E trabalhando também com controle de surtos populacionais. Depois eu fiz o pós-doutorado, também lá, só que na época foi lá no CEA, né, no Centro de Estudos Ambientais. O recém-doutor eu fiquei na Federal de São Carlos e o pós-doutorado eu fiz lá no CEA. Aí depois nós recebemos então um convite. Em 99 nós recebemos um convite para vir para cá como professores visitantes, porque tinha um curso novo. Até quem avisou a gente desse convite foi Adilson Zácaro, lembra do Adilson? Sim. Foi ele que deu um toque para nós. Tinha uma professora daqui que fazia doutorado com o Fowler. E aí a gente acabou vindo para cá. E tem muitas coisas da trajetória de biólogos, né? Mas aí nós viemos em janeiro de 2000
Em abril nós prestamos um concurso para efetivação, mas fora da área. Prestamos na área de biologia geral, imagina. Eu lembro que o meu ponto foi bacteriologia básica, né? O nosso ponto O meu foi ciclo celular. bacteriologia teórica e Foi microbiologia, né? foi. E aí a didática minha foi antígeno e anticorpo. E a sua foi Ciclo celular. ciclo celular. Aí nós fizemos. Olha só. Aí a gente fez o concurso. A universidade tinha interesse, mas a gente precisava prestar o concurso. Então nós prestamos o concurso, passamos e aí migramos de volta para nossas áreas. Aí eu fui para zoologia e Ricardo foi para ecologia. E a partir daí nós estamos aqui, né? O curso cresceu muito, né? Veio muita gente de fora, temos colegas também paulistas que vieram para cá, e aí eu diversifiquei minha área, mas inspirada numa palestra que a gente assistiu em Rio Claro, não vou lembrar a data, Ricardo talvez lembre, com o Dario Posey, que é um etnobiólogo. Ele fez uma palestra, eu me encantei demais. Então, hoje, aqui na Bahia, eu tenho uma linha de pesquisa que é a etnozoologia. Que legal! Isso. Então, eu até dei uma parada com a questão de biodiversidade por conta desse viés novo, dessa perspectiva da etnozoologia e também no ensino de zoologia, né? Que eu oriento também na pós-graduação, no mestrado e doutorado acadêmico em ensino de zoologia. Então foi uma guinada, né? E aí estamos aqui. Pois é, a Que minha fantástico, carreira Lilian. Mostra o quanto diverso é a nossa área. A gente começa com um pernilongo, vai parar na baleia, volta para muito legal, muito legal. Biologia é uma coisa incrível que tem. Eu já falei 1000 vezes, vou falar de novo. Uma ampla quantidade de caminhos que a gente segue, né? Então é muito legal. E você, Ricardo, como foi essa loucura que deu na cabeça de fazer biologia? Pois é, a Lilian entrou em 83 lá no curso de Ciências Biológicas da Unesp, né? E eu entrei em 84, então fui calouro da Lilian. Da turma da Lilian, né? Turma do Jimmy, do Roberto, da Nádia, aquela turma toda, né? Bem diferente, assim. Agora, a biologia, para mim, ela surgiu mais tardiamente, porque assim, quando eu era muito menino, eu tinha aquela mania. Não, pode falar. A gente mandava para o Butantan, eles identificavam. Eu lembro que teve uma licosa que eles mandaram depois a identificação para a gente. Bom, mas aí eu fiz curso técnico na área de mecânica, imagine. Me desconectei um pouco, porque o segundo grau profissionalizante eu fiz na Escola Técnica Federal de São Paulo. E por pouco eu não fui engenheiro civil, engenheiro mecânico, perdão. Aí, só que nessa de fazer engenharia, eu fui pego pelo serviço militar, e aí aquele ano de estresse, de sofrimento, enfim, não vou nem entrar em detalhe, porque esse lado eu quero deixar de lado. Eu também. Aí eu falei, ali naquela pressão psicológica e física, eu decidi, eu quero trabalhar com vida, eu vou fazer biologia. E ali eu decidi. Aí passei no vestibular na Unesp. Minha iniciação científica foi com a professora Carminda da Cruz Landim, com abelhas. A gente ficava dissecando a abelha, vendo o estágio de desenvolvimento de ovário. E aí depois fiz meu TCC com o Augusto Abbe, aí com lagartos, né, a parte de morfometria. Aí eu fiz o mestrado com ele também, só que aí já entrei na área que eu gosto, aí já entrei em peixes. Aí eu fui trabalhar com fisiologia comparada de peixes. Que legal! E aí foi uma loucura, porque eu trabalhava com peixes que uma espécie ocorria lá em Rio Claro, né? Que era o oplosterno, que era um calictídeos, peixinhos, que o pessoal chama de camboatá, tamboatá.
Mas eu trabalhei com piramboia, que é peixe lá do Pantanal e da Amazônia, e trabalhei com jeju também, que é um peixe que só tem na Amazônia, né? E os caras mandavam peixe de avião, para mim era uma loucura, né, as coisas que a gente fazia. E eu acho que nem hoje, com o controle que tem, eu nem sei se dá para fazer o mestrado que eu fiz, porque hoje as coisas são muito mais controladas. Naquele tempo o cara punha lá, despachava, o avião chegava, a gente pegava, né? Hoje tem todo um processo para fazer isso. Mas enfim, aí depois no doutorado eu fiquei na Unesp, mas eu mudei de orientador, eu fui trabalhar com o Roberto Goiter, né? E aí eu trabalhei com peixes marinhos, que foi uma loucura também, porque eu pegava o material lá no Guarujá, trabalhei em parceria com o pessoal do Pesca lá de Santos, e ali já tem umas histórias bem malucas para contar, se você quiser. Se der tempo, a gente pode até falar uma que eu estava junto com a Lilian lá, uma noite do terror que a gente passou lá. Então, para começar a conversa, é isso aí. Agora a gente tem uma carreira paralela bem interessante, né? Porque a gente fez graduação juntos, nós fizemos mestrado e doutorado no mesmo programa, nós defendemos mestrado com 2 dias de diferença. Que loucura! Depois, o doutorado foi um pouco mais distante, e aí nós passamos no mesmo concurso aqui em Jequié. Então, vocês começaram a namorar na faculdade, que período? 84. Finalzinho de 84. Dezembro de 84, né? Dezembro de 84. Na graduação ainda? Na graduação. Que legal, que legal. Ó, a vida junto, praticamente quase que inteira. Que show! E a gente casou no mestrado. Durante o mestrado, não tinha nem concluído ainda. Agora, dia 17 de novembro, a gente completa 31 anos de casamento. Que fantástico, pessoal, que legal, que legal. Mais 6 de convivência, né, na época da graduação, são quase 40 anos, né? Algumas histórias. Olha, algumas, viu? Algumas muito interessantes, porque nessa vida, assim, né, de mestrado e doutorado junto, o Ricardo participava do meu trabalho e eu do dele. Então, coleta, a gente fazia junto, né? Embora tivéssemos, assim, áreas distintas, né? Até esqueci de render méritos, né? Meu orientador foi o professor Carlos Henrique Penteado. Depois eu trabalhei com a Marisa Fernandes na UFSCar e depois com o Nivar Gobi, né? Que a gente fechou o ciclo, eu acabei fechando o ciclo junto com o Nivar. Que fantástico. Mas a gente tem muitas histórias boas aí, né? Durante esse percurso nosso, nós tivemos representação discente, muita coisa. Eu acho que a gente fundou o cursinho do CAP lá no Lembra o CAB? Lógico. Uma ideia fantástica. Existe ainda, será? Não posso dizer. Eu vi fotos do CAB bem judiado, bem judiado. Não tem mais passeata, não tem trote, não tem recepção. Muita coisa acabou. As passeatas eram antológicas, hein? Eu participei só de 10 passeatas, então eu não participei quase nada. Nós pusemos camiseta da Livrância, da República onde eu morei, naquele lindinho lá da praça. Ficava em cima da ponte. Aí tem outras histórias, aí foge um pouco da contar, Ricardo. Pode contar qualquer coisa que você queira falar, histórias da faculdade, falar. A praça da Igreja Matriz mesmo, a gente subia naquele poste de iluminação, não sei quantos metros tinha aquilo, de passeata. Passeata, né? Era cachaça, né? Era muito divertido aquilo. Muito mesmo. Era uma integração muito interessante, né? Apesar da cidade não gostar, a gente tinha uma união muito grande, a gente criava uma amizade muito grande, porque acontecia coisas incríveis, né? Conte histórias, pode contar. Bom, história
de peleja de coleta, por exemplo, a gente tem vários, né? Porque tudo demanda sacrifício. A vida de biólogo é uma vida sacrificada. Nem sempre você tem dinheiro para fazer as coisas, nem sempre você tem grana para ir de um lugar para o outro, né? Então você tem que... E uma das coisas assim que aconteceu para nós foi que a gente facilitou muito a nossa vida de coleta quando a gente comprou um carro. Eu e o Ricardo compramos um Fiat Spazio. Nós rodamos mais de 100 mil quilômetros com aquele carro. E isso aí foi uma libertação para nós, porque nós fomos fazer... acho que a primeira grande viagem que nós fizemos com esse carro, ele já era velho, o carro, mas foi o que deu para comprar na época. E teve um surto populacional de diplópodo em cafezais lá na região do Alto Paranaíba, região de Café do Cerrado, aquela coisa toda. Patrocínio Biac. Hoje eles são assim os grandes produtores do Cerrado, aquela história toda, né? E aconteceu esse surto, aí vamos nós pegamos esse Fiat, andamos 700 quilômetros com esse Fiat para fazer coleta nesses cafezais aí. E aconteceu uma coisa inusitada, porque era uma cidade do interior. Hoje ela está bem diferente, o patrocínio está muito diferente. E nós fomos lá por conta da prefeitura. E como ficamos num hotel, né? Pan-Americano. Hotel Pan-Americano. Era um hotel antigo que tinha uma proposta de como é que era? Cada quarto tinha o nome de um país. De um país da América do Sul. Mas tinha uma coisa... Da América do Sul não, das Américas. E aqui a gente, eu não sei onde está, mas esse hotel tinha regras. Ele é muito antigo, era um negócio antiquíssimo. E ele tinha regras. Você lembra disso? Você chegou a fotografar. Tinha. Eu lembro de uma das regras. Em caso de desavença entre os hóspedes, o proprietário sempre dá a última palavra. Imagina! Era assim, meio caindo aos pedaços o negócio. Mas ele deve ter tido um glamour no passado. E quando nós chegamos lá, nós ficava de frente para uma igreja, numa praça. Praça principal. Só que assim, eu lembro que nós entramos nesse lugar, assim, tinha o banheiro era horroroso, tudo era horroroso. E entre o quarto e o banheiro tinha um tapete. Quando a gente levantou o tapete, dava para ver lá embaixo. Né? Esse Brasil é muito louco. É louco. Esse hotel Pan-Americano, olha, nós vamos ter que resgatar. Mas o que foi interessante também, além dessa história que a Lívia está contando, é que nós chegamos na cidade, a gente deixou as malas no hotel e já tinha uma equipe de reportagem que ia acompanhar a Lília. Eu estava junto ali, porque ali eu era só um mero coadjuvante, né? Porque eles estavam super preocupados com essa explosão populacional, porque tinha diplópodo para todo lado na cidade. Todo lado. Em escola, em bebedouro, todos os lugares. E essa equipe de reportagem, o que a gente ia fazendo, a gente estava só, Lília lá avaliando, a gente estava coletando os animais para ver que espécie que era, a quantidade que era, os locais onde eles estavam, enfim, fazendo toda aquela abordagem prospectiva do problema, né, de início, em um dia, e a equipe filmando tudo que a gente fazia. E o pessoal como é que é o nome do instituto lá? IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, juntos e tal. Só que quando a gente chegou no hotel de noite, cansado, né, esgotado de tanto andar em fazenda de café para lá e para cá, foi uma coincidência incrível, que tinha um pessoal sentado assistindo televisão, porque sabe aquele refeitório que tem TV, tinha a placa das normas, tudo isso aí?
E conforme a gente foi chegando, a reportagem do noticiário foi passando. E os mineiros olhavam assim para a TV e olhavam para a gente, assim, né? Olhavam para a TV, mas eles não falaram nada, Marcelo. No dia seguinte de manhã que eles começaram a fazer uns comentários. Uns comentários, assim. Mas foi muito engraçado essa muito passagem. engraçado. Porque viraram famosos da noite pro dia. Viramos estrela do lugar lá. Olha, eu nunca na minha vida, Ricardo, olha, eu vou dizer, eu nunca vi tanto diplópodo junto na minha vida. Era assim, quilômetros de animais esmagados no meio da pista. Que loucura! As casas tomadas. Eu fiz muita palestra com esse tipo de... explicando isso, porque ecologicamente isso tem um fim, que faz parte do ciclo migratório deles. Depois a população diminui. Mas até aí é desespero, porque cai na cama, cai na panela, cai... Então, foi uma... E nós fomos durante muitos anos para lá. Fizemos excelentes amigos. Lembra tinha um restaurante numa cidade chamada Ibiá. A gente jantava lá, era uma delícia. Um tutu, aquela comida típica mineira, e o restaurante chamava Cisso. Restaurante do Cisso. Que memória! Agora fala. Aí a gente perguntou, por que chama restaurante do Cisso? Quem que é o Cisso? Não, aqui é assim, se sobrar nós vende. Se sobrar nós vende. Por isso que era do Cisso. Então fizemos assim muitos amigos lá. Muitos amigos. E tem muita história, né? Nesse hotel que a gente ficou, nós não pudemos dormir de noite, porque eu tinha um letreiro, como é que era aquele negócio? Neon. Um negócio neon que ficava assim, ó. Piscando a noite inteira. Iluminava dentro daquele quarto, aquela coisa assim. E choveu, teve uma tempestade, a gente parecia que estava num filme de terror. Agora, esse foi mesmo. Oi. A vida de biólogo é só loucura, não tem outra. Eu fui num hotel, eu cheguei no quarto, fazia uma semana que eu estava no quarto, acho que era uma quinta, sexta-feira. Acendi a luz do banheiro, tinha 200 baratas, assim, um banheiro forrado de barata. E não tinha onde eu vou, o que eu vou fazer? Eu gastei um tubo de veneno naquelas baratas. Você imagina, você chegar, tem 1 milhão de baratas assim na parede. Aí você deu como é que é? A síndrome do usuário, né? Porque você descarregou o negócio, né? Mas aí tem muito... Olha, tem a outra também, porque existia assim, o Ricardo ia comigo e eu também ia com ele, né? Então, na época que ele trabalhava com os peixes lá do desembarque de Santos, né? Tem a cooperativa Nipo Brasileira que fica em frente onde tem o Instituto de Pesca, bem na ponta da praia em Santos. Aí a gente pegava a balsa, atravessava a balsa, já tinha cooperativa. E eu pegava os peixes que vinham do desembarque comercial. Então, quando os barcos chegavam, a gente já tinha um acordo com a cooperativa. Como eu trabalhava com cianídeos, que é esse grupo das pescadas, né? São muitas espécies de peixes. Eu ia separando aqueles que interessavam, porque aí eu fazia a parte de morfologia e a parte de alimentação, tirava estômago, fazia todo aquele processo, né? Análise de conteúdo, etc. E numa dessas a gente não tinha onde ficar e o Acácio, o Tomás, um amigão nosso, né? Ele lá do Pesca, ele falou, tem um alojamento aqui do Pesca, vocês não querem ficar? É do lado do museu aqui. Vocês podem ficar aqui de noite, cara. Tá bom, né? Durango que a gente estava, não tinha dinheiro. O dinheiro da gasolina era contado, né? Para pegar o material.
Aí durante a noite a gente estava num alojamento que já era um local enorme, vazio, só estavam nós dois lá dentro, um quarto com quantas camas? Tinha muitas camas, É. o lugar era muito grande. Só que eles, assim, naquela época, eu não sei como é que tá o Pesca hoje, mas ele estava assim muito sofrido o lugar, É. sabe, assim, abandonado. Então eram alojamentos de pesquisadores que deve ter sido uma beleza nos tempos áureos, né, do Pesca. Mas até a pessoa que abriu esse quarto para nós falou assim: olha, eu vou abrir uma suíte para vocês, né? Mas você não vai pensando que é uma suíte presidencial, porque lá dentro era um mofo, um mofo, e pingava, e você escutava barulhinho assim, tim, 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 e tinha beliche enquanto era lado, era cama. E um mofo que tinha assim, dava pra gente dormir e cada um numa cama a metros de distância, mas não deu. Eu tive que dormir com o Ricardo, assim, ó, por causa do cheiro de mofo horroroso. Mas aí vem mais. Detalhe, à noite teve uma tempestade, muito pior do que aquela de Minas. Nossa, Mas terrível, ressaca a água batia assim, subia por cima das casas. mas que é vento noroeste? Aquela placa do McDonald's, não sei o que era, tinha ali do lado, passou voando assim na frente da gente. E um detalhe mórbido, que tinha um esqueleto de baleia dentro do museu que era do lado, e as janelas estavam abertas. Então os raios davam um efeito estroboscópico em cima do esqueleto da baleia, e a gente ficava vendo essa cena dantesca, parecia um... Scooby-Doo, parecia episódio do Scooby-Doo. Tá! Foi uma noite terrível, assim, que a gente passou lá. Essas coisas a gente tinha que ter vivido agora, com a tecnologia, com o celular, com as câmeras para poder filmar. Imagina que loucura seria falar e filmar a vida. Pô, muito legal, muito legal. Era raio, Marcelinho, para tudo quanto era lado, aquele vento, placa passando, aquele mar vindo, e nós dois dentro daquele lugar, pingando água. Eu falei, olha, tem que ter muita paixão pelo que faz, porque não uma é noite de possível. luxo. Nossa, do Scooby-Doo. Eu falo assim, eu tenho a sensação de estar assistindo um filme do Scooby-Doo. Aquela baleia assim, pá, pá, e janela que batia, ele estava muito acabado o lugar, viu? Mas aí tem muitas, né? Tem uma também interessante que foi assim, quando eu descobri um inseto novo na barragem da pedra. Ah, peraí, foi assim. Quer contar? Você conta, mas peraí, o motivo foi porque o falecido amigão nosso, né, Joaquim Hades, que foi orientador, né, do Baço, né? Marcos Liano. E amigão nosso, né, tá no céu. Mas ele, quando eu vim para cá, eu mantinha muito contato com ele e ele queria que coleta de cincidelídeos. Besouro tigre, Tiger Beetle. Besouro tigre. E aí a gente tinha um projeto grande, que nós ficamos quase 10 anos com esse projeto na barragem da Pedra. Depois a gente pode falar disso também. Lógico. E aí, por acaso, aí Ricardo conta, e eu tinha que coletar isso aí. E aí ele falou assim, olha, em beira de represa, de lago, vocês colocam a tampa da caixa de isopor branca de noite e põe a lanterna. E aí eles pulam, você vai com a rede, mas é um negócio louco, você tem que pegar com uma rapidez, porque ele pula muito. Tá bom. Aí o Ricardo ia colocar a rede com o nosso barco aqui, né, de barquinho nosso de pesquisa aqui. E aí ele conta, vai. Pois é, aí eu ia... No começo eu ia todo mês, depois comecei de 2 em 2 meses. Aqui tem um reservatório chama Reservatório de Pedras, ele tem 70 quilômetros de extensão. É um reservatório bem grande,
que é bem aqui do lado, e eu comecei meus estudos de ictiologia aqui do Rio das Contas por aí, né? Então, eu colocava as redes, aí tinha os horários, né? Ia de manhã, ia de tarde, ia de noite, ficava 2 dias lá. A gente não tinha alojamento, a gente ficava na escola de um povoado pequeno que tinha 600 pessoas. E tanto é que é um pessoal que a gente tem um apego emocional muito grande também. Aí geraram outras coisas depois. E numa dessas aí eu estava com 2 alunas de iniciação científica e a gente tinha ido para visitar uma das redes e o motor de popa deu problema. E aí eu falei, remar com o motor de popa é complicado e com mais 2 pessoas em cima. Aí eu falei assim, ó, vocês ficam em cima do barco, eu levantei a rabeta do motor e amarrei uma corda na frente, eu fui nadando e fui puxando o barco até a margem, né? Pra gente conseguir um socorro. Mas enquanto eu estava fazendo isso, eu vi do nível da água, eu vi um barranco assim, um banco de areia. E eu vi uns bichinhos assim. E na minha cabeça eu falei, não, deve ser o besouro que eu escutei a conversa da Lilian lá com a Hades. Mas se não for também, aí, detalhe, não tinha como coletar. Aí o que eu fiz? Eu tive uma ideia, eu peguei a camiseta, tirei a camiseta, molhei, fiz uma bola assim, mandei no barranco, pá! 2, 3 camisetadas, eu peguei um grupo lá de, sei lá, uns 10, 20 besourinhos. Muito mais. Coloquei num saco plástico, coloquei assim deixei lá com as meninas que estavam no barco e a gente veio embora. E aí deu até uma publicação com a Hades, com o Visner, mas né? Isso deu. E técnicas modernas de coleta. Pois é, imagina, a coisa mais rudimentar. Eles amaram, mas foi a única forma de conseguir pegar, porque não pegava com rede, a gente não conseguia pegar de jeito nenhum. Aí a técnica da camisetada foi assim, o esforço amostral, né? Na descrição do trabalho. E os animais saíam inteirinhos, eles não saíam. Nem morrem. Eles ficam pulando, né? Se o Basso estiver vendo, escutando, ele vai. Acho que até ele lembra dessa história. Pois é. Que loucura. E que fim levou o barco? Como que vocês conseguiram chegar na margem? Bom, aí o que a gente fazia? A gente chegou na margem, como tem muitas fazendas, e é o pessoal muito amigo e todos conhecidos. Aí a gente andou até a primeira fazenda, eles deram um rádio, porque naquela época a gente nem telefone tinha. O busão da UESB que levava a gente, que a gente amarrava o barco em cima, porque não tinha carreta, não tinha nada. Foi lá, resgatou a gente e a gente consertou o motor e depois continuamos lá a coleta. Deu tudo certo. A vida de biólogo é um filme fantástico, cara. Maravilhoso, maravilhoso. As coisas, assim, uma das coisas mais incríveis que eu tive a oportunidade de presenciar aqui foi um projeto. Esse projeto que a gente teve durante muitos anos lá na barragem, aí ele acabou o financiamento, até eles estão querendo retomar, querendo que a gente volte para lá, né? Mas eu tinha esse projeto de etnoentomologia e eu acabei estreitando o relacionamento, assim, eu fiquei muito amiga do pessoal de lá, assim, o pessoal mais velho de lá. Tanto que já rendeu capítulo de livro, homenagem para eles. Que legal. Já tem alguns que já morreram até, que estavam velhinhos e tal. E uma das experiências assim mais incríveis que eu tive nessas andanças foi fazer uma trilha com um senhor. Ele sempre falava, porque assim, a casa dele ficava nas margens, ali perto do reservatório, mas ele falava muito da serra, porque lá na serra. E aí eu falei, mas a gente precisa ir conhecer essa serra. Ele falou, então vamos um dia de manhã, vocês vão comigo, porque eu tenho a plantação, eu tenho isso. Tá bom, fomos cedo, levantamos de manhã, eu, meus alunos, eu orientava, nessa época, 2 estudantes estavam na graduação, faziam parte do projeto, e fomos,
E aí teve mais gente que quis ir, porque ele é assim uma pessoa muito legal. Tá bom. Chegamos, fomos subindo. E dali, daquele ponto em diante, Marcelinho, ele foi falando tudo que você possa imaginar. Teve um momento que ele fazia assim, ó, escuta. Aí é cachorro. Eu falei assim, é cachorro latindo. Ele é cachorro de caçador. Eles estão caçando isso. Quer ver? Vai ter tiro. Pá! Então, aí as formigas no caminho, ele ia identificando a moda dele, né? A negamina. Bom, aí à medida que a gente foi subindo, é bem íngreme o negócio. Aí nós chegamos num lugar e ele falou assim, agora eu vou levar vocês para conhecerem um lugar muito bonito. Chama Mina d'Água de Chica Preta. Eu falei, é mesmo? Por que chama Mina d'Água de Chica Preta? Ele falou, porque foi Chica Preta quem encontrou essa mina d'água. E eu falei, quem era a Chica Preta? Ele falou, minha avó. Nossa! E ela morava ali, ela tinha ali um lugar, devia ser uma casa de pau a pique, né? Que eles chamam aqui, como é que chama mesmo? Taipa, né? Taipa de pilão. E aí, tá assim, e tinha pedaços de coisa de barro, de coisa, ele falava assim, eu mantenho isso aqui, porque isso aqui eram as coisas dela. E aí ele contou uma história triste, porque ela descobriu o minadouro e ela colocou uma pedra, eles chamam de lajedo, né? E aí ela colocou a pedra, assentou a pedra e a pedra tá lá do jeito que ela pôs nesse minadouro. Só que os donos da fazenda foram ver a questão da propriedade e justamente a parte da mina era do fazendeiro, da pessoa do lado. Então, justamente a pedra fica do lado de lá da cerca e o resto corre. Então mas ele contou isso de uma forma tão bonita. E quantos animais e quantas plantas ele foi identificando para nós no meio do caminho. Então foi assim, é uma coisa que eu tenho registros fotográficos, tem até o registro dele falando, né? Mas não com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Tem pelo menos uns 15 anos disso. E assim, chegar na casa deles, por exemplo, uma das coisas mais legais é trazer fruta boiando no gelo. Então é umbu, manga. Então vinha tudo aquele negócio boiando no gelo, porque não tinha geladeira. E ficar sentado e conversando com esse povo e eles contando. Então foi assim uma imersão muito grande para mim nessa área de conhecimento que é a etno. Ela me fez ver a vida de uma outra forma. É uma situação legal. fantástica, Lilian. Eu tive a oportunidade de viajar várias vezes e ter sempre um mateiro, uma pessoa que ajudava no serviço, abrir caminho. Então a gente tem um contato com o conhecimento do local por pessoas que não têm conhecimento biológico. É um aprendizado incrível, histórias de aventuras, de um conhecimento muito diferente do nosso. Fantástico. Uma historinha rapidinho, Lilian. Eu fui trabalhar com um senhor, ele fazia 1 ano e 6 meses que não tomava banho, aí na Bahia, no sul da Bahia. Então eu trabalhei com ele 2 semanas. No primeiro dia eu implorei a ele tomar banho. Perguntei como ele tomava banho no açude, 5 quilômetros da casa dele. Então quando ele voltava, ele estava sujo, suado. Eu dei um chuveiro, botei um chuveiro, ele tinha água da cacimba. Seu Zé, o senhor vai tomar banho? Chamava o seu Zé. Seu Zé, você vai tomar banho todo dia? Ele, não, só de final de semana para ir na igreja. 1 ano e 6 meses sem tomar banho, Lilian. Meu Deus. É muito louco. É muito louco, a né? vida completamente diferente das histórias. Eu fui para a Amazônia e eu ajudei a fazer um parto. Eu cheguei no lugar, o cara, preciso de um médico. Eu falei, eu sou enfermeiro. Imaginei que era para dar uma sutura. Eu fiz um parto de uma menina de 12 anos, o segundo filho dela.
E a criança nasceu meu morta. Então Deus. você imagina cada uma. Ai. A vida é uma loucura essa nossa de biólogo. Nossa, Acontece muita cada coisa. experiência, não? Acontece muita coisa, né? É. E a gente. Conta mais, conta mais. Ah, Ah, tem muitas assim. Teve essa mesmo de barco, tinha um rapazinho que no começo a gente não conhecia muito bem o reservatório, os meandros, né? Então a gente contratava um menino lá que conhecia e ele ia pilotando o barco pra gente. Só que ele começou a ficar ousado, sabe? Ele começou a correr com o barco, mais do que era para correr. emoção! Vamos com Emoção, né? emoção! E É. teve um dia que ele foi com, na época, um aluno de iniciação científica, que é o Alexandre Sampaio, que hoje é docente do IFAB, é meu colaborador aqui. A gente trabalha junto nos projetos de ictiologia aqui do estado da Bahia. A gente trabalhou junto com avaliação de espécies ameaçadas e tudo. E ele foi junto com o Xande, né? Que eu chamo ele carinhosamente de Xande. Inclusive ele é nosso vizinho aqui. O rapaz quis dar um cavalo de pau com o barco, Ah, mas virou o barco para dentro da água. Nossa, aquilo foi terrível aquilo. O susto que a gente passou, porque imagina um motor de polpa virando, né, por cima de vocês uma estavam pessoa. dentro. Então, eles dois estavam, eu não sabia de Ah, nada. Quando ele chegou com o barco, porque demorou muito para chegar, porque aí entrou água no motor, aí o motor não pegava mais, O né? Alexandre ficou embaixo do barco. O Alexandre nossa. ficou um tempo embaixo do barco aí para conseguir se livrar. Vou dizer, foi um momento ruim, assim, né? Umas experiências que a gente às vezes tem que avaliar bem, né? Porque eu tinha confiança nesse rapaz até esse dia, depois perdi completamente a confiança, aí desse dia em diante a gente não usou mais apoio de ninguém que não fosse do grupo de pesquisa para fazer essa. Hoje eu tenho tudo, tenho a RAIS, né? A gente tem toda uma organização, mas naquela época você está começando a fazer as coisas, né? A gente vai se virando, né? Você Mas sabe de enfim, uma que eu lembrei aqui agora? Olha, isso aí, eu não vou lembrar agora, veio na minha cabeça agora, eu não lembro, não vou saber o ano. Mas eu mandei diplópoda, Rhinocricus padiberge, que é bem comum no estado de São Paulo, eu mandei para a Alemanha. Eu coloquei naquelas vasilhas de Tupperware, assim, ó, pus terra, coloquei os animais dentro, coloquei folha direitinho, tampei, embrulhei com papel pardo e mandamos. Foi de navio, levou 30 dias. Chegaram todos vivos, Que loucura. vivos. Você lembra disso, para Ricardo? fazer genética, né? Porque na época a genética aqui não estava muito desenvolvida para esse tipo de coisa. Não tinha nada. E o pessoal do Max Planck lá tinha um protocolo já de estudo, de análise genética de insetos, mas não para diplópoda, né? Mas eles conseguiram, né? Mas não conseguiram fazer. Não deu, Não deu, não é, tinha, como é que chama? Não deu porque assim, a problemática é assim, existe ainda esse problema dessas duas espécies que são simpátricas. Então, quem descreveu como espécies distintas. Mas parece que pode ser assim como é que pode ser um polimorfismo e elas podem ter então falava assim, ó, eu não sei, olha, na descrição é assim, um é rosa e o outro é acaju. Coloração é um péssimo caractere. Só que ninguém consegue dizer que se é uma espécie só ou se elas são realmente duas espécies diferentes. Então, naquela época, alguns grupos já tinha assim já se sabia, já tinha se feito essas análises de DNA. E foi aí que nós falamos, vamos mandar. Quem pôs a pilha foi o Hades mesmo, né? E eu só sei que chegou. E eles me avisaram, curiosamente, chegaram todos vivos. Que loucura, que bicho resistente. Pois é.
Vocês viram agora, Lília, você falou do diplópodo, a história da moça que botou o pé no sapato e manchou o dedo dela, saiu no jornal que o médico falou que era uma queimadura gravíssima, e eu usava o piolho de cobra como exemplo nas minhas palestras. Eu fiz parceria com uma ONG que tinha uma mata onde tinha uma trilha. Então eu fazia palestra com os alunos, levava eles para a trilha, na trilha tinha um monte. Então eu pegava o piolho de cobra e punha na mão das crianças que queriam. A hora que eu vi aquilo, eu falei, será que eu podia ter matado uma criança? Aí caiu a ficha, eu falei, não, ele solta uma tinta, um cheiro. Aí logo depois o Butantan lançou nota falando que era uma mentira, que o repórter viajou na maionese. Então, você imagina quanta coisa errada. Hoje saiu uma notícia que uma aranha é um inseto peçonhento que perdeu o braço do cara. Uma aranha é um repórter falando isso. Então, quantas coisas erradas saem dos animais e eles acabam morrendo porque eles criam uma ideia que o bicho é perigoso, mata tudo. Quem vê na frente uma reportagem absurda vai entender que é um monstro, né? Vai matar tudo que vem na frente. E muito pelo contrário, pelo que eu sei, o diplópoda é um excelente decompositor, melhor que a minhoca para fazer compostagem. Então, essa matéria do UOL, não sei se foi do UOL que você viu, mas a que eu li do UOL, eles falaram que diplópoda é um inseto. Então, imagina. Se bem que a gente vai para o exterior e eles colocam lá insectizou, né? E aí tem aranha, tem escorpião, né? Então, assim... Não, mas não é, tá errado, mas é. aqui a gente não pode se dar o luxo de cometer essas gafes, né? Tem tanto biólogo, né? Eu tenho um blog num site aqui da região de Amparo, chamado Cidade On. E eu falo para eles, toda vez, qualquer coisa com bicho, me pergunta. Se eu não souber, eu pergunto para quem sabe, para não falar besteira. Porque você fala uma coisa dessa, as pessoas interpretam como se o bicho fosse um monstro. E sai matando, sai destruindo os animais que não tem porquê, né? Agora, aquela mancha no pé da moça só vai sair com o tempo. E aquela pele vai sair, porque ele tem substâncias cáusticas mesmo. Tem cianeto, tem benzaldeído, tem quinona, hidroquinona e tem iodo. E aquilo lá é usado como repelente, né? Para predadores. Isso é uma estratégia, né? Interessante. Uma vez eu estava com a Carmen Fontanetti, a gente estava no laboratório, nós duas, pesando e fazendo sexagem de Plusiopus setiger. E as duas com a mão direto, né? E na mão, e o bicho soltando, e a gente ali. Bom, eu fiquei muito tempo, parecia nicotina, fiquei com as mãos amarelas. Só que quando a gente estava lá, aquele cheiro, eu olhei para a Carmen e falei, Carmen, tá saindo sangue do seu nariz. Ela falou, do seu também. Nossa! O negócio é muito volátil e cáustico, o negócio é... Só que no caso... Eu pegava e eu punha na mão das crianças, quando ele tá tranquilo andando. Às vezes as crianças apertavam, ele enrolava e fazia cocô. Deixava aquela bolinha. Aí, o que é isso aqui? É veneno? Eu falei, não, é cocô. Aí as crianças ficavam loucas. Que nojo! É isso. Agora que não tem cabimento. Eu também fiz muito isso. Eles não fazem nada, você não pode apertar. Sim. Que aí ele libera. Viu? Muitas histórias incríveis que a gente tem para ouvir. É fantástico. A gente está com o nosso tempo quase estourando. Eu tenho mais um tempo ainda, vocês podem falar. Mas a gente eu queria falar para vocês falarem alguma coisa para os futuros biólogos, para as pessoas que querem um dia viver essas aventuras. É lógico que eles nunca vão viver o que nós vivemos, porque a época de vocês e a minha foi diferente. Mas eu queria que vocês contassem alguma coisa que
inspirar os biólogos novos, o que vocês quiserem, pode falar. Ó, eu tive uma orientada de iniciação aqui, a Silvia Brito, né? E ela namorava com o Léo, os dois eram alunos. Eu falei, cuidado com esse negócio, que namoro na biologia dá casamento, hein? E os dois estão juntos até hoje. Já estão fazendo pós-doc. Então o negócio pega. O que eu posso dizer é o seguinte, embora a gente viva num momento difícil de negacionismo científico, de desvalorização das instituições, né? Enfim, não é só das universidades, dos institutos de pesquisa, né? Praticamente a ciência toda está sendo questionada de uma forma muito primária, sem qualidade nenhuma, né? Mas eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, a gente já passou momentos terríveis. Quando a gente terminou nossa graduação, quando a gente começou na graduação, foi final da ditadura militar. Eu lembro que os caras iam nas assembleias nossas e infiltravam os caras lá para ficar anotando. O Pantera lá era fichado, a Kiyoko eram fichados lá no DOI-CODE, né? E era um momento terrível de falta de liberdade também. E eu falo, isso vai passar, gente. Agora a biologia é uma coisa fantástica. Eu vou morrer aprendendo coisas fantásticas sobre biologia. Porque todo dia eu tô dando aula, os alunos aparecem com coisas, né? E às vezes uma matéria que sai um dia antes, eu não fico assistindo tudo que passa na televisão, a gente não tem tempo. E os alunos chegam na aula e são histórias incríveis, assim. E a gente fica sempre, eu falo assim, é um universo para quem... Primeiro, você tem que amar aquilo que você faz, né? Porque se você não... Agora, se você gosta da biologia, vai em frente. Não fica ouvindo que, isso não dá dinheiro. Porque eu ouvi tanta coisa. Eu ouvi que eu ia ser mochileiro pro resto da vida. Eu ouvi tanta notícia ruim. Quando é que vocês vão ter emprego de verdade? Eles falam assim, porque a gente terminava a graduação, fazia mestrado, fazia doutorado. Aí fala assim, mas quando? Vocês já casaram não sei quanto tempo, quando é que vocês vão... E aí tudo acontece, sabe? A gente vive feliz, a gente faz o que gosta, com todas as dificuldades que tem. Então, eu acho assim, quando você gosta de uma coisa, aquilo te dá um retorno, uma satisfação, e ainda dá casamento, né? Pois é. Então a gente tem que, eu acho que assim, quem gosta, insista, né? Tem que insistir, agora sim, tem que estudar. Né? Porque a biologia, o conhecimento, ele muda muito rápido, né? A zoologia mesmo, a zoologia dos invertebrados, né? Do Fabião. É completamente diferente, né? Só para você ter uma ideia, protostômios já não tem mais sentido serem protostômios, né? Porque a boca pode se originar em diferentes lugares, não necessariamente do blastóporo. Então... A biologia é um aprendizado constante, uma mudança. Nomes de passarinho. Eu recebi hoje uma lista de nomes, eu sou passarinheiro, nomes de espécies que mudaram. Então, assim, a vida inteira para decorar uma coisa, quando você decora, muda tudo. E muda porque mudou o grupo. Então, é um aprendizado constante, uma descoberta nova, né? Incrível toda hora, né? Descobrindo espécies. Aqui, perto de casa, descobriram 2 espécies novas de passarinho. Imagina? Então, assim, é muito incrível a descoberta. Deixa eu só falar uma coisa. O Bibo mandou abraços, a Liê mandou abraços. Muitas pessoas mandaram abraços falando para vocês. O Bibo, para variar, tirou sarro, falou que a Lilian tá bonita e o Ricardo tá só o pó. Ainda bem, né? Se fosse contrário. O Gustavo, lembra do Guga? Mandou um grande abraço para vocês. A Bilá, a mulher, esposa do Bibo, mandou infinitos abraços para vocês. Obrigada. Aquelas histórias do Bibo, aquelas piadas que ele contava do Fusca, viu, Bibo? Você tá ouvindo aí, né? Do Rubão! Você conhece Fusca? Nunca mais eu vou esquecer. Nunca mais. Isso aí é uma coisa indescritível. A emoção que a gente sentia naqueles encontros que a gente fazia. As Biopíadas, lembra?
Você participou de alguma Biopilha? Claro que ele Nossa. Eu organizei as duas. Ah, é? É. Pois é, então. Mas já não era da nossa época, era da época dele. Foi mais né? a turma de vocês, mas a gente participava, eu curtia demais, aquilo O Bibo era... tá assistindo tudo. A nossa época era a roda de carroça. Eu Roda nem de sei se existe mais. Por que roda de carroça? Porque todos convergem para um ponto só. Sim, Era sim. essa a filosofia da roda de carroça. Sim, Ó. a gente fazia. A gente depois fizemos várias. A gente chamava de fogueira, né? Fizemos várias fogueiras lá na faculdade, no Horto. Então a gente tinha várias ideias iguais, assim, de unir, de conversar, de aprender e conviver com as pessoas, né? Porque é muito legal. Vivemos e conhecemos pessoas incríveis, com uma biodiversidade fantástica, né? Pois é. Pois é, ó, eu estava mexendo ali, lembrei disso. Olha, tá vendo isso? Sim. Isso aqui foi um presente que eu ganhei do Gaúcho. O Gaúcho tá aí na Bahia, perto de vocês. Tá aí? Tá. Então, ele me deu isso aqui porque ele quebrou uma caneca minha. Aí ele achou isso! E eu sei ela até hoje. Que Eu legal. encontrei ele legal. aqui, ele tá em Ilhéus, Tá, Isso. Bom, a última vez que eu encontrei com ele já faz alguns anos, né? Porque já teve tem muito pandemia tempo, também, mas ele tava lá. Ah, mas foi muito legal estar aqui, viu? Adorei. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito vocês por esse papo. Eu ficaria aqui mais umas 20 horas ouvindo, porque eu sei que a gente tem muita coisa para ouvir de vocês, com essa experiência linda que vocês têm de vida, de conhecimento, de educação. Então eu gostaria eternamente de agradecer vocês muito, muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite e vocês terem alegrado o meu dia com essas histórias fantásticas. Foi muito, muito bom ouvir vocês e rever pessoas tão queridas como vocês são, porque vocês foram inspiração para a minha turma, que a gente via vocês no futuro, então a gente tem uma inspiração, um carinho muito grande por vocês, porque vocês participaram das nossas festas. Eu tenho uma foto que eu divulgo, provavelmente vocês já viram no grupo, uma reunião, uma festa que a gente se encontrou e vocês estão na frente da galera há muito tempo atrás. Então vocês estão juntos da gente, estão dentro do nosso coração há muito tempo já. Então eu gostaria de agradecer muito a Dani Talora, acabou de entrar. Muito obrigado por vocês terem participado. Dani tá pertinho aqui. Adorei muito ver vocês. Uma hora dessa você também tem que ser entrevistado, né, e para contar suas histórias, que eu tenho certeza que tem muita história, não é só essas entradinhas que você dá, não, deve ter muita coisa boa para contar, né, Marcelinho? Mas, ó, gente, Ricardo, saudade de vocês. Pena que eu não tô podendo ver todo mundo aí do outro lado, mas a gente vai se encontrar uma hora dessa, hein? Vamos Deixa marcar eu avisar aí. vocês. Pode ser aqui na Bahia, se quiser. Janeiro agora, o ano que vem, tá marcado um churrasco na casa do Bibo em Araras. Ele tem um sítio lá, um camping, que a gente vai acampar e vamos invadir lá a região. Então vocês dois estão convidados. Se vocês puderem vir para São Paulo perto de janeiro, eu vou mandar a data lá no grupo. Aí vocês estão convidados, vocês serão convidados de honra da galera lá, tá? Se vocês puderem, será um prazer enorme. A gente, 29/1. O churrasco vai ser 27, 28 e 29. 28, 29 e 30 lá em Araras, tá? De janeiro. 3 dias de festa, hein? Vai ser. Essa é a ideia. 3 dias a princípio. Então tá. Tá bom, Marcelinho. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Um beijo enorme no coração dos dois. Obrigado. Obrigada a você. E a gente vai conversando aí agora, né? Mantendo contato, tá bom? Obrigado, Ricardo, por a oportunidade. Obrigado, gente. Um beijão. Tchau, galera. Obrigado, viu? Pessoal, semana que vem tem mais. Semana que vem tem outras pessoas mais incríveis ainda. Obrigado, galera. Um beijão. Tchau, pessoal. Obrigado. Só você para me fazer no Instagram, viu? Só você mesmo para me fazer no Instagram. O Guga falou que nem Instagram tem, ele nem sabe entrar no negócio. Então, fica tranquilo que ele é pior que nós. Tá bom. Um beijo, meus amigos. Obrigado. Tudo de bom. Eu que agradeço. Tchau.
Tchau, obrigado, gente. Tchau.